Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em cada um dos corações. É com muita alegria que estamos novamente aqui com vocês, né? E hoje nós vamos finalizar aquele estudo sobre a Reforma Protestante em função, claro, do dia 31 de outubro, né? Que foi o dia em que foi comemorado 503 anos da Reforma Protestante. Nós tivemos informações introdutórias na aula passada, todo o contexto da Reforma, e agora a gente chega em Lutero, vamos tentar entender um pouquinho o papel que Lutero teve na Reforma Protestante e depois tentar aplicar para a nossa realidade, qual o legado da Reforma Protestante para nós hoje, o que ainda resta de protestantes em nós, né? Se é que ainda resta alguma coisa de protestantes em nós, né? Eu sou bem otimista e eu acredito que nós temos muitas coisas vivas entre nós do protestantismo, com certeza, porém, entendo que muitos valores preciosos do protestantismo ficaram num baú debaixo de uma escada sob uma cortina de poeira. E talvez estejamos sendo nesse momento por Deus desafiados a resgatarmos esses valores que estão perdidos, que estão esquecidos, que estão desprezados debaixo de uma escada. Pois, se como vimos na semana passada, a reforma foi um projeto de Deus para a sua igreja, então nós devemos sempre estar atentos aos direcionamentos para os quais nos apontaram, né, a reforma. A reforma deu um norte à igreja, a reforma deu um novo direcionamento à igreja, que foi o que nós entendemos como uma correção, né? Uma correção. E o exercício que fazemos, ou que propomos será que não voltamos a nos desviar, né? Novamente, como a igreja medieval se desviou, forçando a reforma? Vamos ver através do estudo, né? Essa introdução já ficou um pouco longa demais, falei muito, mas vamos seguir agora com a projeção da nossa tela para o nosso estudo desta manhã. Lembrando que no próximo domingo a gente retoma o estudo de Atos dos Apóstolos, iniciando a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Bom, nós paramos nesse slide no domingo passado e falamos um pouquinho sobre Lutero, né? Lutero teve todo um contexto a seu favor, todo um contexto que colaborou para que as suas ideias fossem implementadas e divulgadas. E uma coisa muito importante que surge na época de Lutero e que acaba sendo muito decisiva para que as suas ideias fossem divulgadas, foi o surgimento da imprensa, né? O surgimento da imprensa, que possibilitou com que os panfletos, os escritos de Lutero pudessem ser multiplicados com mais facilidade e divulgados por toda a Alemanha. Então, vocês percebem, né? Percebam que houve ali um sopro de Deus na sociedade
para que todas as coisas, todo o movimento que a sociedade vinha realizando, esse movimento culminasse num ambiente totalmente favorável a Lutero, né? O novo caminho para Deus sem passar pela Igreja Romana. Era isso que queriam os príncipes alemães na época. Falamos na semana passada, né? Uma igreja imperialista, uma igreja que estava ali voltada o tempo todo, né, para os seus interesses, uma igreja que, infelizmente, havia se perdido em relação ao caminho do Evangelho. A reforma, nós falamos também na semana passada, né? Lutero, ele descobre a graça de Deus e tentando explicar de uma forma mais próxima o que eu entendo, qual é a leitura que eu tenho. Lutero, ele era um religioso levado à religião por medo né, das várias ilusões que se propagavam na Europa medieval, né, medo do discurso de ameaça da igreja, medo do inferno, né, as questões de misticismos que tinha na Europa, né, como a ciência não havia se desenvolvido, então os fatos científicos sem explicação, eles eram tratados como eventos religiosos somente, né? E a igreja usava aquilo para ameaçar, para amedrontar. Então, Lutero era um religioso que tinha medo de Deus. Medo de Deus. Lutero tinha medo de Deus. Porque a igreja transmitia a ideia de um Deus ameaçador. Ameaçador. Porém, essa mesma igreja, ela lutava com os avanços da sociedade. A igreja demonizava a ciência, demonizava a cultura, demonizava os avanços da sociedade. Então, queridos, nós tínhamos a sociedade defendida pela igreja, mantida pela igreja na época, era uma sociedade teocêntrica. Tá? Uma sociedade teocêntrica. Tá? O que significa uma sociedade teocêntrica? Num primeiro momento, quando eu explicar essa palavra, você vai falar assim, tá certo, pastor, tem que ser assim, mas as consequências e como a igreja tratava disso, aí você vai ver que estava errado, né? Theo é a palavra para Deus, cêntrica, Deus no centro. Queridos irmãos, no primeiro momento está certo, né? Nós queremos Deus no centro de todas as coisas. Mas o grande problema, queridos irmãos, é que a igreja, ela aprisionou Deus, né? Modo de falar, porque Deus é livre, Deus é enorme, a ideia de Deus, o conceito de Deus, a igreja aprisionou e ela se colocou no lugar de Deus. E sob essa perspectiva sociológica de teocentrismo, a igreja, ela queria dominar, explorar, enriquecer, sem falar dos problemas, né, dos problemas morais dos padres, dos bispos, dos papas na Idade Média.
né? Então, assim, para resumir e para a gente seguir adiante, queridos irmãos, era uma igreja totalmente corrompida em todos os seus aspectos, corrompida politicamente, corrompida financeiramente, corrompida espiritualmente, corrompida moralmente, enfim. E quando nós falamos de uma corrupção espiritual, a corrupção espiritual, ela é a raiz para todas as outras corrupções que eram identificadas na igreja. Por isso surgiram os reformadores. E aí eu volto a falar de Lutero. Eu volto a falar de Lutero. Lutero era um religioso com medo de Deus, e por esse medo de Deus se escondia nos mosteiros. Mas quando ele teve o contato com a carta de Romanos, e ele teve uma experiência maravilhosa lendo Romanos, eu entendo, irmãos, que ali Lutero teve a verdadeira conversão. E ao ter a verdadeira conversão, a igreja romana imperial, colossal, com todo o seu poder, ameaçou Lutero, condenou Lutero, perseguiu Lutero, mas algo havia ocorrido no coração de Lutero que era tão forte que nada podia impedir que Lutero professasse a sua nova fé, que Lutero anunciasse a graça de Deus, ainda que o anúncio da graça de Deus fosse contrariar, como contrariou toda a igreja romana, Lutero enfrentou isso com todas as suas forças. E aí eu digo sobre Lutero o que para nós hoje, queridos irmãos, quando passamos pela verdadeira conversão, nada pode nos impedir de falar do amor de Deus, de viver o amor de Deus, de anunciar o amor de Deus, de pregar o amor de Deus, de perdoar, de anunciar o perdão, anunciar a reconciliação, anunciar a graça de Deus. Quando passamos pela verdadeira conversão, como passou Lutero, há uma força que gerada em nós que nos faz abraçar o verdadeiro evangelho com todas as nossas forças. E aí nós entendemos a palavra de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás a Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Olha que palavra de Jesus Cristo. Isso é a verdadeira conversão. Então, a verdadeira conversão te faz amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que Lutero estava ávido por anunciar o que ele havia descoberto em Romanos. E onde estava a força de Lutero para enfrentar a fúria da sua igreja, que era a sua igreja? Amarás a Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, Lutero verdadeiramente se converteu. E aí nós vemos, paralelamente a tudo que estava acontecendo, um Deus soberano em toda a história, né? O nosso Deus, ele é soberano, ele comanda a história. Então, ele foi construindo o desenvolvimento da história para que tudo favorecesse a reforma protestante naquele momento. E aí eu chamo a atenção, irmãos, apesar dos componentes culturais, políticos e econômicos que favoreceram o sucesso da reforma, não podemos deixar de reconhecer o agir de Deus na história.
E o reverendo Zwinglio, da nossa IPU, no livro que ele escreveu, que é a base para esse estudo, eu destaco algumas frases de Zwinglio. Frases fortes e bonitas. A primeira que eu destaco, que está no seu livro: quando a igreja se deixa guiar pelos poderes vigentes no mundo, prestem atenção. Hoje, essa igreja que se diz isso, que apoia fulano, que apoia ciclano, que se mete muito na política, que quer ter participação no governo, que quer eleger pastores, esse papinho de crente vota em crente, esse papinho de ala evangélica, bancada evangélica no Congresso, isso corrompe a igreja e não traz nenhum acréscimo à sociedade. E a prova, você foi no mercado essa semana? Você foi fazer a sua compra do mês? Eu fui hoje. E eu fiquei revoltado com os preços. Graças a Deus, a gente tem uma condição um pouquinho razoável que dá para a gente fazer uma compra do mês. Mas, queridos irmãos, eu senti no bolso os preços absurdos de elementos básicos para a sobrevivência de uma família. Cadê a igreja tão envolvida politicamente? Cadê a bancada evangélica que eu chamo, sem qualquer receio, de bancada demoníaca? Bancada demoníaca. Porque não estão nem aí para o próximo, não estão nem aí para os mais pobres. Eu estava no mercado e a minha revolta surgia porque eu via os preços e pensava como que uma pessoa que ganha um salário mínimo, paga aluguel, paga água, paga luz, compra remédio, consegue fazer uma compra no supermercado e botar comida para o mês inteiro em sua casa. E a igreja totalmente politizada, como dizem, né? Bancada evangélica, sem nenhum pudor, sem nenhum receio. Bancada demoníaca, satanista, porque os pobres estão morrendo de fome. E Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E hoje, infelizmente, a grande maioria, a bancada evangélica e a grande maioria das igrejas, eu digo isso com tristeza no coração, elas amam a si, somente isso. Não amam o próximo e não amam a Deus. Amam somente a si. Quando a igreja se deixa guiar pelos poderes vigentes do mundo, encontra sua própria perdição. Só que aí Zwinglio diz: mas o Espírito de Deus sempre conduz os seus. Porque não nos esqueçamos, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas nem todos entrarão no reino dos céus. Deus não fica sem testemunhas. Na história que precede a reforma, vemos os sinais de sua ação através da transformação do mundo. E o desafio da reforma, queridos irmãos, é identificarmos os sinais de Deus no nosso tempo para a transformação do mundo. E a igreja, identificando esses sinais, ela se torna um instrumento nas mãos de Deus para a transformação do mundo. Pela força de sua fé, pela visão clara da vontade de Deus, os reformadores se igualaram a profetas como Amós, denunciaram corajosamente as deformações do evangelho e anunciando a vontade de Deus. Zwinglio Mota Dias.
frases fortes que mostram para a gente o agir de Deus na Reforma Protestante. Aspectos teológicos e eclesiásticos da Reforma. Principais pontos teológicos da Reforma e seus impactos. A justificação pela fé. Lutero descobriu que a justificação não dependia das obras que a igreja exigia, não dependia das indulgências, o pagamento que a igreja dava para os seus perdão, para o perdão, as pessoas pagavam pelo perdão. Isso revoltou Lutero. A igreja cobrava para perdoar as pessoas e Lutero descobriu a justificação pela fé. As boas obras são importantes, sem dúvida. A nossa contribuição financeira é importante, sem dúvida, mas nós não somos justificados por isso, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, aleluia! Então, o homem não é salvo pelas boas obras, mas são as boas obras anunciam a salvação, porque a fé, a justificação me transforma, e me transformando, eu vivo o que Jesus ensinou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás a Deus de toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Então, a salvação é pela fé. Um ponto que foi marcante: sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa do Papa, como era pregado, do padre, do pastor, do bispo, do apóstolo, do missionário. Você não precisa. Você é o seu próprio sacerdote e você apresenta a sua oferta perante Deus e faz as suas intercessões perante Deus. E as 5 solas, quais são? Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola escritura, somente as escrituras, ou a palavra de Deus. Porque os ditos papais, os documentos, as bulas papais, elas tinham o mesmo peso da palavra de Deus. Elas eram como as escrituras na Idade Média, e Lutero acabou com isso. Sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus. Somente Cristo, mais nada, mais ninguém. E só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Os homens adoravam as glórias humanas, e Lutero disse: só a Deus dai glória. Resgatou a palavra de Deus. Esses pontos que eu trouxe para vocês, queridos irmãos, confrontavam a igreja medieval e confrontam hoje muitas igrejas do nosso tempo. O sacerdócio universal de todos os crentes acabou, porque quem tem que orar por você é o bispo, quem tem que orar por você é o apóstolo, quem tem que orar por você é o missionário. Como se você não tivesse acesso a Deus. E aí você fica refém dessas pessoas.
Acabou a justificação pela fé, porque você tem que pagar isso, você tem que comprar aquilo. Há um verdadeiro comércio dentro das igrejas. Tanto é que o reverendo Leonildo Silveira Campos, que foi meu professor, pastor da IPI, ele escreveu um livro chamado Templo, Teatro e Mercado, denunciando a exploração da fé. As 5 solas questionavam o que a igreja ensinava na época e questiona hoje, porque ela afirma somente a fé, só a fé, mais nada. A graça é que nos salva, somente a palavra, as escrituras, por isso que elas devem ser estudadas. E as igrejas acabando com a escola dominical. Somente Cristo, mas hoje praticamente criamos os semideuses, aqueles que estão acima dos humanos e um pouco abaixo de Deus, que são os líderes religiosos do nosso tempo. Somente a Deus glória, mas esses líderes são glorificados em seus cultos. Tudo errado, queridos irmãos. Tá tudo errado no nosso tempo. Precisamos resgatar os valores da reforma. Nova concepção de igreja. Nova concepção de igreja. O pensamento medieval, a ação de Deus, que é a ação de Deus que dá origem. Só um minutinho. É a ação de Deus na igreja que dá origem à história humana. O que tem de errado nessa frase, pastor? Não tem, a princípio, nada de errado, mas sim como ela é usada. A ação de Deus na igreja. Então, a igreja continua com o poder. Então, é a ação de Deus na igreja. Então, tudo centra-se na igreja, que dá origem à história humana. Qual é o pensamento reformado a partir de Lutero? A ação de Deus na história humana que dá origem à igreja. Então, a igreja, ela nasce a partir da ação de Deus no homem, e não o homem a partir da ação de Deus na igreja. E aí nós voltamos lá em Jesus Cristo, quando ele diz assim: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Olha que interessante. Olha que interessante. Mais uma frase destacada do livro de Zwinglio. Para eles, reformados, era a ação de Deus na história dos homens que dava forma à Igreja de Cristo, e não a continuidade de uma ordem pré-estabelecida ou originada de uma afirmação doutrinária. Em razão disso, não se preocuparam em construir uma igreja reformada, com um bloco monolítico, à semelhança da igreja medieval, capaz de fazer frente a essa colossal ordem eclesiástica. Veja bem, para os reformadores, eles eram contrários à ideia de uma igreja colossal, imperial, porque eles tinham uma concepção diferente da ação de Deus. Por isso, irmãos, por isso se explica hoje que o movimento reformado, ele acabou dando origem a diversas igrejas. Igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja anglicana, igreja metodista, né? Então, essas são as igrejas mais próximas da reforma. Depois daí vem o movimento pentecostal e surgem as grandes e primeiras igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus e
a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Para você que não sabia, a Igreja Congregação Cristã do Brasil é uma igreja considerada historicamente pentecostal. Depois nós vamos ter o neopentecostalismo, que traz a onda, a igreja quadrangular, a igreja Deus é amor, a igreja universal, né? Depois nós vamos ter aí as igrejas midiáticas, né? Que são as igrejas da televisão, né? As igrejas que desenvolveram o seu ministério basicamente através das redes de televisão. E aí chegamos hoje, né? Que não é impossível a gente contar quantas igrejas evangélicas nós temos. E aí nós fechamos nas reformadas e, no nosso caso, presbiterianas. Mas reconhecemos e respeitamos todas as outras que surgiram. Apesar de que temos sérias e severas críticas a muito do que se tem pregado hoje, porque, como eu disse, confronta veementemente a reforma protestante, que foi um sopro de Deus para que a igreja retomasse o seu caminho. Então, eu gosto de falar, queridos irmãos, do espírito reformado, tá? Porque se a gente ficar preso ao passado, nós negamos a reforma. Então, quando falamos de legado da reforma ou espírito reformado, nós não falamos de passado. Nós olhamos para o passado como uma referência, mas não estamos presos a ele. E vocês já vão entender por quê. Uma referência, tá? Quando nós falamos de espírito reformado, de legado da reforma, não falamos de estruturas eclesiásticas e nem formulações doutrinárias estáticas, mas que elas vão se modificando conforme o que falamos lá atrás, conforme a intervenção de Deus na história da humanidade. A igreja ela tem que dialogar com o seu tempo. Então, não adianta, queridos irmãos, o que nos identifica como igreja reformada não é eu querer fazer um culto e aplicar a liturgia da igreja de 1600 na Genebra, a igreja de Calvino, e colocar aquela mesma liturgia que Calvino fez lá, colocar aqui hoje. Isso não vai falar que eu sou uma igreja reformada, pelo contrário, vai dizer que eu sou uma igreja medieval, que não olha para o futuro, mas que está presa a formulações doutrinárias. A reforma, os valores da reforma, queridos irmãos, são balizas pelas quais nos balizamos, são os limites. E ali, respeitando aqueles valores, nós precisamos, prestem atenção no que eu vou dizer, nós precisamos entender a liberdade do Espírito Santo em nosso meio, aleluias, que é o sopro de Deus. O sopro de Deus. A palavra espírito no Antigo Testamento, no hebraico, é ruach, que é traduzida como sopro. Então, quando você fala no Antigo Testamento, ruach Yavé, sopro de Javé, sopro de Deus, é o espírito. Sopro, quando eu pego alguma coisa e eu sopro sobre essas coisas se movimentam. Então, a igreja que está guiada pelo sopro de Deus não pode ser uma igreja estática, mas tem que ser uma igreja em movimento constante. Entenderam? Captaram o recado?
não é uma igreja dominante. Nós não temos apego ao poder e não podemos ter apego ao poder. E não é uma igreja do Estado. Nós não podemos, o Estado é laico. O Estado é laico. Então a igreja, ela é livre do Estado para poder cobrar, para poder agir profeticamente. Ela não pode ser um instrumento do Estado para manipular as pessoas, como muitos governantes demoníacos tentam fazer, usando a igreja, usando a fé para manipular as pessoas. Governo que fica usando a igreja, governante que fica usando a igreja, presidente que fica usando a fé, é demoníaco, porque Satanás, quando quis derrotar Cristo na tentação, usou a palavra de Deus. Então não se iludam com governos que se escoram em versículos bíblicos. Usar versículo bíblico até o diabo usou. Quando falamos em legado da reforma protestante ou espírito reformado, nós falamos esta frase aqui, que ela resume o que é a reforma, o que é o legado da reforma, o que é o espírito reformado. Ecclesia reformata et sempre reformanda est, que significa igreja reformada sempre se reformando. Frase formulada por Gisbertus Boetius, calvinista, olha só, calvinista holandês, no Sínodo de Dort, na Holanda, que ocorreu entre os anos de o Sínodo de Dort não, ele viveu entre 1618 e 1679. Gilbertus Boetius, igreja reformada, sempre se reformando. A capacidade de olhar para a história e conseguir ver o agir de Deus no seu tempo e lugar e se tornar um instrumento de Deus para a concretização da sua vontade entre os homens. Pastor, o senhor não pôs citação? Não pus porque essa frase é minha, tá? Então, por isso que eu não coloquei entre aspas e nem coloquei aqui o autor. Essa frase eu formulei para esse estudo. Tá? A capacidade de olhar para a história e conseguir ver o agir de Deus no seu tempo e lugar e se tornar um instrumento de Deus para a concretização de sua vontade entre os homens. Para mim, igreja reformada, sempre se reformando, se explica nessa frase. Coragem de olhar para si, confessar os seus pecados e se arrepender. E a frase de Zwinglio: aprendemos que a igreja está sempre sujeita ao pecado e que a reforma deve ocorrer continuamente, porque reforma é arrependimento, reinvenção permanente da igreja na história humana. Bom, então, queridos irmãos, para finalizar, nós somos reformados. E o que nos identifica como reformado? Aquela liturgia escrita, densa, cheio de orações escritas, cheio de texto, aquela liturgia que é sempre a mesma coisa. Não, não.
Não é isso, e eu não sou a favor disso, eu não gosto disso. Eu gosto de uma liturgia viva, eu gosto de um culto vivo, eu gosto de um culto que traga novidade, eu gosto de um culto onde as pessoas entrem e sintam o soprar de Deus. Porém, eu sou reformado porque a minha igreja, ela defende somente a fé, somente a graça, somente as escrituras, somente Cristo, e a glória é dada somente a Deus. É isso que nos faz uma igreja reformada. Uma igreja reformada não é uma igreja reformada porque no seu culto fica recitando a confissão de fé de Westminster. Não. A confissão de fé de Westminster é uma referência teológica que temos, onde a nossa prática de igreja está ali baseada ou enraizada. Mas uma igreja reformada, eu vou dizer, é a igreja que desenvolve a capacidade de olhar para a história e conseguir ver o agir de Deus no seu tempo e lugar e se tornar um instrumento de Deus para a concretização de sua vontade entre os homens. Amados irmãos, Deus está agindo. Ser reformado é conseguir perceber o agir de Deus aqui e agora e aceitar esse agir e se colocar como instrumento nas mãos de Deus, para que não seja prevalecida nem a sua, nem a minha, nem a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Amém. Ficamos por aqui hoje, queridos irmãos, encerrando a nossa aula sobre a reforma. Eu espero, queridos irmãos, a reforma, o tema reforma, mereceria um curso, como estamos fazendo de Atos dos Apóstolos. Em 2 aulas de 40 minutos, 50 minutos, é impossível a gente explorar a riqueza da reforma, tudo que representou, todo o seu contexto. Não tem como, não tem como. Mas eu encerro essa aula de hoje dizendo a vocês, sejam reformados. Ser reformado é ser capaz de identificar o agir de Deus no seu tempo, no seu lugar, e se colocar em meio ao agir de Deus como instrumento para que a vontade de Deus se cumpra. Muitas vezes na história, a igreja foi pedra de tropeço para o agir de Deus. A igreja foi pedra de tropeço para a vontade de Deus. E não podemos permitir que no nosso tempo, no nosso lugar, nós como igreja, sejamos pedra de tropeço para o agir de Deus. Pedra de tropeço para a vontade de Deus. Fiquemos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.